Saudações. Nos últimos meses, um tema tem chamado a atenção nas redes e no debate político atual. Estamos falando do fim da jornada 6x1, que tem levantado questionamentos e dúvidas pela população. Nesse sentido, o canal Voz de Resistência tem a honra de entrevistar hoje Gabriel Araújo, que é jornalista e foi candidato nas últimas eleições a prefeito pelo Partido Comunista Brasileiro. Muito bem, muito obrigado aí pelo convite, né, do canal Voz de Resistência. A gente vai tratar hoje aqui sobre uma temática muito importante que veio se acendendo desde o final do ano passado, né, que é a questão do fim da escala 6x1. Então, é algo que tem chamado muita atenção em toda parte do Brasil. Eu acho que é algo que tem que ser debatido mesmo. Também convidamos Sidney Moura, também conhecido como Sidão, que é diretor do Departamento Jurídico do Sindicato Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro e também militante do PCB. Sidão. Salve, companheiros do canal Voz e Resistência. Salve, Gabriel. Como você mesmo disse, nós estamos diante de uma temática de grande interesse da classe trabalhadora, que é essa questão que envolve a escala 6x1, né, a discussão da redução da jornada de trabalho, né, que pode trazer uma série de benefícios, principalmente para a classe produtora do nosso país, né? Então, vai ser importante essa conversa que nós vamos ter, esse debate, e estamos aqui para ajudar no entendimento, né, dessa questão que é tão candente e que está na boca do povo, está nas mídias, está nas discussões dos locais de trabalho, dos locais de estudo e dos locais de moradia. Então, é uma honra para mim e estou muito grato por aceitar debater essa temática. Muito bom. E acredito que, inicialmente, nós devemos falar sobre aquilo que seria. Então, Gabriel Araújo, eu gostaria de perguntar para você o que seria essa escala 6x1 e por que o fim da escala 6x1? Então, hoje a gente trabalha na escala que é de 44 horas, né? Que é o que tem na CLT, que é aquela escala que hoje você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado, né? Hoje o trabalhador ele não tem nenhum tempo de descanso, de lazer, de viver a vida, de criar seus filhos, de ter inclusive vida política, né? Ser político é algo importante para a sociedade. Então essa escala ela tem degradado cada vez mais o trabalhador e quem tem empurrado isso é o capital, é o capitalismo. Então a gente tem que ter muito cuidado, é algo muito sério, tem que ser debatido, já é debatido em diversos países a questão dessa redução. E lógico que não dá para falar essa questão do trabalho, de tempo de trabalho, escala de trabalho, né, e de horas trabalhadas, sem citar e começar lá num retrato histórico, que, por exemplo, aqui no Brasil foram 300 anos, né, de escravidão. Então tudo isso começou lá, onde o trabalhador naquela época, escravizado, ele tinha que doar o seu tempo por 24 horas, né? Não importava se era dia, noite, ele tinha que estar a serviço do Senhor. E logo após essa questão da escravidão, quando ali teve a abolição, né, em 1888, a gente viu que não mudou muito. A galera que saiu da época da escravidão e deixou de ser escravo, entre aspas, que continua sendo um trabalhador escravo, foi empurrado para subempregos, né? Que é algo bastante complicado, eles foram largados ao léu, não teve nenhum retroativo, então foi bem complicado naquela época. E lógico que não tem como deixar de citar que quando estava acabando aqui essa questão da escravidão no Brasil em 1888, já tinha acontecido, né, a questão lá daquele evento que se deu início e que foi marcado no calendário como o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, né, que foi lá em 1886, onde trabalhadores começaram a protestar e ali houve uma certa força, né, do capital em mandar matar eles. Mataram, morreram vários trabalhadores, também vários ficaram
ficaram doentes, né, ficaram machucados, então foi uma verdadeira guerra e ficou marcado como o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. E aí a gente já vê essa discrepância, né, que isso foi lá em Chicago, nos Estados Unidos, tem essa discrepância porque enquanto lá 2 anos antes, em 1886, estava tendo essa luta, né, deles, aqui 2 anos depois a gente ainda estava lutando pelo fim da escravidão. Só para ter uma ciência aí no que aconteceu, né. Logo depois teve ali a Revolução Bolchevique lá na Rússia, né, em 1917, que foi quando os trabalhadores se revoltaram, tomaram o poder do governo e conseguiram pautar suas pautas, né, entre elas também, já conseguiram ali a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Aqui no Brasil, isso só veio acontecer lá em 1932, tipo, muito tempo depois. Então, a gente sempre esteve meio atrasado sobre essa questão e continua nos dias de hoje, até porque a gente sabe que a gente está começando a debater isso agora aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, em países como a França, desde 2000, dos anos 2000, a jornada de trabalho lá é 35 horas, né? Então, trazendo esse retrato histórico, eu acho que a gente tem que parar para pensar e o trabalhador tem que ir à luta, né? Porque se o trabalhador não for à luta, o capital não abre mão, não. Então, o patrono não vai querer abrir mão, porque todas essas lutas, seja lá no final da escravidão, seja lá em Chicago em 86, seja lá na Revolução Bolchevique, quem foi à luta foi o trabalhador, não foi o patrono não, o patrono não abriu mão de nada não. Se não fosse a luta do trabalhador, até hoje a gente estava lá, tendo que trabalhar por mais de 16 horas seguidas em indústrias. Muito bem. Você trouxe aí toda essa questão do resgate histórico, né, do trabalhador aqui no Brasil. Sabemos que o Brasil tem algo diferente dos países, né, porque aqui foram 300 anos de escravidão do povo negro, né? Então, nós vamos trazer essa discussão para a atualidade. Sidão, aproveitando que você é membro de um departamento do sindicato na área da educação, eu gostaria de saber como é que a escala 6x1 atrapalha a educação? Como é que ela impacta a educação no Brasil hoje? Ou ela não tem nenhum impacto sobre a educação? Então, o impacto sobre a educação ele é menor do que o que acontece com o trabalhador mais formal, mais ligados à indústria, ao comércio, ao trabalhador eh, empreendedor, como se costuma falar, porque as jornadas são diferentes. Por exemplo, no meu sindicato, nós temos jornadas de 18 horas, temos jornada de 24 horas, 30 e 40 horas. Então, eu acho que essa questão da redução da jornada de 6x1, até porque você deve saber que geralmente na educação não funciona aos sábados, né? A educação para na sexta-feira, então é um pouco diferente. Mas o importante é a gente tratar esses trabalhadores que são mais diretamente atingidos por essa forma perversa, né, de exploração da força de trabalho. Eu diria que, primeiramente, para começar, né, é que nós ainda no Brasil, né, e ainda em grande parte do mundo, ainda trabalhamos jornadas de trabalho do século XIX. Essa coisa de 8 horas de trabalho, 8 horas de estudo, 8 horas de descanso, isso é uma coisa do século XIX, quando estávamos ainda iniciando o processo da segunda revolução industrial. De lá para cá, né, os processos produtivos, a introdução de novas tecnologias aumentou muito, muito, e de uma forma exponencial, a produtividade, né? Então, hoje você já não teria necessidade, em função do avanço da tecnologia, das novas formas de gerenciar a produção, né, essa necessidade de trabalhar esse tipo de jornada desumana e estendida. A a palavra trabalho, ela pode ter 2 vertentes, né. O Engels vai tratar disso, da importância do trabalho, né, na questão da sociabilidade,
né, da transformação, como ele vai dizer, do macaco em homem. É, o trabalho ele pode ser prazeroso. O trabalho, quando ele é prazeroso, quando as pessoas fazem o que gostam de fazer, é como se todo dia fosse umas férias, seria uma coisa agradável. Lamentavelmente, né, o trabalho, como é feito um modo de produção capitalista, né, ele casa muito com a origem da palavra trabalho. A palavra trabalho vem de um instrumento de tortura chamado tripalho. Ou seja, o trabalho, na sua grande maioria, na produção de mercadorias, principalmente, de bens e serviços, é uma coisa extremamente dolorosa e, mais do que isso, alienante. Porque, na maioria das vezes, esse trabalhador, além de ter uma carga horária extremamente extenuante, ele muitas vezes não se reconhece naquilo em que ele está envolvido no processo produtivo, né? O que a gente chamamos de alienação. E isso é uma coisa que gera uma série de problemas, de doenças, né? Se antes, né, da segunda revolução industrial, se trabalhava jornada de até 16 horas, né, com o descanso no domingo apenas para ir no templo e orar, né? Com a segunda revolução, teve, vamos reconhecer, um avanço, mas as novas tecnologias, a terceira, já estamos na quarta revolução industrial, isso já deveria ter sido combinado com essa redução em cima da lógica que o Gabriel acabou de colocar. As pessoas não têm tempo para a família, as pessoas não têm tempo para o lazer, para a cultura, para o descanso, principalmente agora nessa lógica de uberização da vida, da precarização de contrato de trabalho, do falso empreendedorismo. Os trabalhadores, principalmente, que se consideram empreendedores, eles trabalham muito na lógica da autoexploração, trabalham, inclusive, muitas vezes 12, 14, às vezes 16 horas para manter um padrão de vida de sobrevivência minimamente razoável. Quando você reduz a jornada de trabalho, e aí nós defendemos a redução para 30 horas sem redução de salário, isso significa dizer que um trabalhador que trabalha, vamos falar 40 horas, né? 5 dias, 8 horas por dia, hoje, né? Não estou falando ainda da escala 6x1. Se você reduz a jornada para 30 horas, ele passa a trabalhar apenas 6, a cada 3 trabalhadores que tiverem a jornada de trabalho reduzida, você gera mais um emprego. Gera mais um emprego. Então, o capital ele sempre se assusta com essas novidades. Quando se falava da necessidade do trabalhador ter férias remuneradas, o capital dizia que não podia, porque ia falir, ia à falência, não podia tocar a produção, e as férias já estão consolidadas há mais de um século. Há mais de um século, né? Quando se falava em pagar o 13º salário, sempre diziam que o capital nunca pode. Isso nunca pode atender às demandas e às necessidades daqueles que produzem a própria riqueza da classe rica, da classe dominante. Então, a tecnologia ela tem que existir para favorecer os interesses mais humanos. A vida tem que estar para além dos lucros, né? E um trabalhador empregado, né, um trabalhador com possibilidade de descansar, de curtir sua família, é um trabalhador muito mais produtivo, mesmo com toda a tecnologia. Então não existe motivo nenhum para este tipo de resistência e para esse tipo de exploração que a classe dominante tenta continuar a impor para buscar sobrevida na busca da sua lucratividade. Muito bom. Um ponto que o Sidão levanta é que
Os trabalhadores na área da educação, como ele bem disse, né, já não trabalham, por exemplo, no sábado, né? As escolas não abrem no sábado e não abrem no domingo. Isso ocorre porque a nossa CLT, ela coloca uma jornada de trabalho diferente para aquele que é CLT e diz uma jornada de trabalho diferente para aquele que é um servidor público. Ou seja, já existe no Brasil diferentes tipos de jornada de trabalho. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor Gabriel, por que esses direitos que os servidores públicos não chegam com os demais trabalhadores? Sidão aí trouxe, por exemplo, os professores não trabalham no sábado. Então, por que outros trabalhadores, como trabalhadores da construção civil, trabalhadores que trabalham nas padarias, os trabalhadores do mercado, os trabalhadores do terceiro setor, por que esses trabalhadores têm uma escala maior que os servidores públicos, né? Por que isso acontece, Gabriel? Então, isso vem de encontro muito do que o capital e o capitalismo precisa fazer como trabalhador. Isso a gente pode trazer aqui, um grande exemplo, é a questão de inteligência artificial, de evoluções industriais, até porque era algo que deveria ser utilizado para o trabalhador trabalhar menos, para o trabalhador conseguir trabalhar menos horas e continuar ganhando a mesma coisa ou ganhando até mais, né? Porque as revoluções industriais, inteligência artificial, robotização de indústrias e etc., elas vieram para aumentar o fluxo de trabalho, né, e diminuir a questão da força de trabalho do trabalhador. Ou seja, nessa contraproposta, essa questão de inteligência, de infraestrutura e atualizações para grandes indústrias com braços mecânicos, etc., isso aí era para ser utilizado a favor do trabalhador e nunca foi utilizado. Se fosse utilizado a favor do trabalhador e não do capitalismo para produzir mais e lucrar mais, o trabalhador hoje já estava nessa jornada que são, por exemplo, tem a Sofia Manzano, do Partido Comunista Brasileiro, que em sua campanha aí de 2022 colocou muito bem em sua campanha a questão da redução da jornada de trabalho, né, para 5x2 ali, com redução para 30 horas semanais, sem redução de salário. Já era para ser assim há muito tempo, se a industrialização fosse usada corretamente a favor da classe trabalhadora e não do capital, certo? É muito bom. Esse debate sobre a questão do fim das 4x1 ganhou muita repercussão graças ao movimento Via da Lei do Trabalho, também conhecido como VAT. O VAT entrou em contato com a deputada Erika Hilton, que protocolou no ano de 2025 a PEC 8 de 2025, propondo a redução da escala 6x1. Mas no próprio corpo do projeto, deixou-se aberto a questão de qual seria a melhor escala. Seria uma escala 5x2, uma 4x3? Então, gostaria de saber do Sidão, aproveitando que a candidata Sofia Manzano, nas eleições de 2022, defendeu a jornada, uma jornada de 30 horas semanais. Então, gostaria de saber do Sidão se já existe, né, por parte do PCB, alguma questão sobre isso. Qual seria a melhor escala? Uma escala 4x2, uma 5x2, 4x3, ou isso ainda está em aberto dentro dessa discussão? A discussão é uma discussão aberta, mas, na verdade, né, já temos algumas experiências, eu não diria que são abrangentes em alguns países da economia central, mas pontualmente em alguns setores da economia desses países já se está trabalhando na escala 4x3. E o que é mais surpreendente, que nessa escala de 6x3, os índices de produtividade não caíram. Não caíram, né? O dono, o chinês dono lá da Shopee, eu não sei o nome, não posso citar, eu não lembro o nome dele agora, né? Ele chegou a declarar que hoje em dia a tecnologia, e repare, né, um cara que é envolvido com grande comércio internacional, coisa que todo mundo conhece, ele vai dizer que já se podia trabalhar numa escala de 20 horas. 20 horas semanais, entendeu? Porque a tecnologia ela permite isso. Olha, quem se lembra dos bancos antigamente? Você chegava num banco, você encontrava o que a gente chama de bateria de caixas. Você encontrava 10, 12, às vezes em alguns bancos, 15 caixas para atender os seus clientes, né?
os seus correntistas. Hoje você chega no banco, quem entrar no banco hoje vai encontrar, até em agências centrais, não estou falando de agências de bairros, não. Às vezes, 1, 2, 3 caixas. E por que isso acontece? Isso acontece porque foi introduzida uma série de tecnologias, né, que permitiu aos bancos aumentar sua lucratividade de forma exponencial. Os bancos nunca lucraram tanto, inclusive se utilizando a tecnologia do autoatendimento. Hoje em dia você faz qualquer coisa por celular, né? Você vai no caixa eletrônico, você faz pagamento, você faz transferência. Ora, haveria necessidade de demitir se, com a introdução das tecnologias, a lucratividade atingiu patamares nunca vistos? Poderia simplesmente porque as tecnologias elas foram introduzidas, seja no setor bancário, seja na indústria, seja em que setor ela tenha sido introduzida, ela aconteceu por conta da força de trabalho e permitiu a esses patrões, os donos dos meios de produção, adquirirem conhecimento, adotarem as novas tecnologias, fruto da lucratividade que esses mesmos trabalhadores deram. Nada mais justo do que reduzir a jornada sem necessidade de reduzir o salário, porque, né, a lucratividade continuaria em alta. Mas o capital não pensa desse jeito, né? Para o capital, quanto mais explorar, melhor. O capital só não propõe escravidão porque escravidão não circula dinheiro, né? E aí não dá para se fazer o comércio, não dá para se vender produtos, mercadorias da forma desejável para manter seu alto nível de lucratividade. Então, as tecnologias, elas inclusive, que deveriam servir para reduzir a jornada de trabalho, elas vêm provocando o que a gente chama de desemprego estrutural. Ou seja, aonde existia certas profissões, certas atividades, ao você introduzir a tecnologia, simplesmente desaparecem. Essas profissões deixam de existir. E para onde vão esses trabalhadores? Antigamente, no jornal, para exemplificar, existia a figura do linotipista, que é o cara que montava as letras, só fazia a página do jornal. Hoje você faz pelo celular, pelo computador, já cai na impressora da questão do jornal papel, né? E esse linotipista deixou de existir. Nos bancos, os caixas daqui a pouco vão deixar de existir. As operações vão ser apenas feitas com gerentes mais preocupados de ver o que você tem de reserva na tua conta para sugerir mais investimento, né, usar o teu dinheiro para garantir o alto lucro dos rentistas, que é aquele capital improdutivo que não gera nenhum emprego, é o dinheiro fazendo dinheiro. E chega um momento em que nós vamos ter muito mais dinheiro do que o correspondente material a este símbolo que o dinheiro representa. Ou seja, um capital volátil. Né? E, de repente, isso explode, como explodiu em 2008. Muito dinheiro acumulado, superacumulação de capital improdutivo, que começou a oferecer empréstimo de forma rapina, né? E as pessoas pegavam os empréstimos e depois não puderam pagar, porque tinha dinheiro sobrando, né? Mas os salários continuavam arrochados, né? Então, a questão da redução de jornada, além da questão de melhor qualidade de vida para um trabalhador, e aí até fazendo uma fala aparentemente contraditória, um trabalhador mais descansado, um trabalhador que tem mais atenção à sua família, que pode se dedicar ao lazer, ao estudo, né? Ele, na hora que chega para trabalhar, ele chega, vamos dizer assim, energizado. Por isso é que as produtividades se mantêm, onde são feitas algumas experiências da escala de 4x3, né? Agora, o trabalhador que trabalha 8, 10, 12 horas, chega em casa, mal tem tempo de comer alguma coisa, sai de madrugada, não consegue ver seu filho,
tem até uma história interessante de um pai, né, que ele saía de madrugada, não via o filho e voltava de noite e o filho estava dormindo. A forma que ele tinha de se comunicar com o filho dele, às vezes no domingo, porque a escala 6x1 é 6x1, a folga nem sempre é no domingo. Às vezes é durante a semana, no dia que o filho está na escola. O que ele fazia? Ele pegava o lençol do filho e dava um nó. O filho, quando acordava, via um lençol, o papai entender que viu, mas estava dormindo, não podia acordar. Então, isso é a perversidade desse sistema. É um sistema perverso, né, que cresce às custas da força de trabalho, ele se recicla, ele se renova, mas ele não é capaz de, na mesma velocidade em que ele se recicla, né, para garantir seus lucros, aumentar a sua lucratividade, né, no mesmo momento, ele não é capaz de atender uma demanda justa dos trabalhadores, e, afinal de contas, é a força de trabalho que gera riqueza. Embora não seja a fonte de riqueza, mas é a força de trabalho que gera riqueza, é que faz com que tenha novas tecnologias, né? Mas a ideia, eles se puderem robotizar tudo, né? Não sei como é que seria esse mundo do futuro, né? Distópico, né? Os robôs não iam receber salário, como é que iam vender mercadorias, né? Tem essas questões aí, mas isso fica mais para o futuro. Muito bom, senão. Esse ponto que você traz sobre esse relato desse pai é algo que fica muito evidente naquelas pautas que foram colocadas contra a escala 6x1, que é a ideia de que a escala 6x1 adoece o trabalhador. Então eu gostaria de perguntar ao Gabriel, quais são os tipos de doenças ou quais são os tipos de problemas que a escala 6x1 traz ao trabalhador? Como é que o trabalhador acaba ficando por causa dessa jornada exaustiva? Como o Sidão falou, às vezes nem no domingo o trabalhador tem essa folga, né? Às vezes trabalha, tem uma folga na terça, ou na quarta, ou na quinta, né? Então como isso afeta a vida do trabalhador? Então, quando a gente vai tratar da saúde do trabalho, aí vem as mais diversas doenças, né, sendo elas físicas ou psicológicas, né, que vem aí devido à grande carga de trabalho, à grande pressão enfrentada dentro do trabalho. E aí quando a gente vai falar sobre isso e trazer, mas hoje a gente tem uma escala 6x1 que vai ali a 44 horas, né, por exemplo. E isso muitas vezes não é seguido, por isso que a gente fala que o tempo lá atrás, em 1888, que a escravidão acabou, entre aspas, né? Nos últimos dias mesmo, um grande exemplo aqui no Maranhão, foram encontrados 49 trabalhadores em uma fazenda trabalhando em um trabalho ali análogo à escravidão, que é a escravidão atual que a gente tem, né? Você acha que qual seria a carga horária de trabalho desses trabalhadores que estão, né, não tem um lugar para dormir direito, para comer direito, estão trabalhando lá em carvoeiras lá por mais de 14 horas por dia? Era o que a gente tinha lá atrás. Então, isso tem adoecido a população. Quando eu falo a população a nível mundial, que essa é uma luta a nível mundial, apesar de que o Brasil, como país, tem tido um grande atraso nessa questão, porque, como eu já citei aqui, um exemplo, a França está aí desde 2000 com a escala de trabalho e apenas lá as horas trabalhadas são 35 horas, né? Diversos outros países foram testados, tem a Alemanha, que não trabalha no domingo, né? Outros países testaram, e a escala atualmente, nesses outros países que estão sendo testados, a escala está entre 30 horas e 35 horas, né, durante a semana. E aí o interessante, porque eu tenho um diferencial lá fora e aqui, né? Porque aqui no Brasil, o capital não abre mão, não. Lá fora, mesmo não sendo lei, eles fazendo teste, foi testado que 90% das empresas, né, não voltaram à escala normal depois de testar essas escalas de 30 horas, 32 horas, 35 horas, porque teve ali um ganho de produção, uma diminuição no adoecimento dos trabalhadores. Então isso é importante, eles viram como importante para eles. Aí tem essa diferença, né, que não é bem vista aqui no Brasil, né? Aproveitando essa sua fala, como a PEC, na PEC 8 de 2025 foi proposta pela Câmara de Deputados, alguns pesquisas já indicam que a maioria dos trabalhadores brasileiros são favoráveis à diminuição da escala 6x1, porém, a maioria esmagadora do Congresso, cerca de 64%, são contra a diminuição da escala 6x1. Então, por que isso acontece no Brasil? Por que a Câmara de Deputados
que nossos deputados e nossos senadores acabam se colocando contra o fim da escala 6x1. Por que isso acontece no Brasil, já que você falou que outros países já acontece isso, né? Tem a escala 4x3, a 5x2. Por que no Brasil a nossa classe política não pauta esse projeto e é contra esse projeto do fim da escala 6x1, Gabriel? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, né? Saiu pesquisas recentes que 70% lá é a favor da burguesia, do agronegócio. Então, é algo que, se o trabalhador não vir à luta, seja através do VAT, né, seja através dessa PEC aí de 8/25 da Erika Hilton, seja através do plebiscito popular que está acontecendo aqui no Brasil, nesse mês de julho, agosto e setembro, né? Tá tendo uma ampla divulgação. A gente também vai trabalhar nisso aqui na cidade de Imperatriz, inclusive. E são nesses pontos que a gente tem que trabalhar, porque se a gente depender lá da Câmara Federal, do Hugo Mota, né, que está lá agora, eles são contra o trabalhador, eles são contra o povo brasileiro. Eles estão lá para apontar e votar coisas que são boas para o capital, para o capitalismo, para o burguês, né, para o grande burguês. Inclusive, tem essa tramitação que está tendo meio que uma treta entre o governo federal e esses dois poderes lá, né? E aí surgiu agora a questão do plebiscito popular, que é muito importante, que já coloca dentro dele a questão da redução da jornada de trabalho, né? A redução da escala de trabalho 6x1, e entre outras coisas também põe a questão da taxação dos ricos, né? É algo muito importante que tem que ser pontuado, para que pessoas que recebam ali até R$ 5.000 por mês não precisem pagar ali um imposto de renda, fazer imposto de renda, né? Então, a gente tem que olhar para esse lado, porque os trabalhadores já pagam muito impostos. A galera que é a classe mais baixa aqui no Brasil, ela já tem uma tributação ali em certo valor que chega a 27%, né? Enquanto os ricos está sendo uma moleza para eles. Isso aí, a gente vê uma certa reclamação de 10%, mas não chega nem perto do que a gente paga. Então você está dizendo que no Brasil o trabalhador paga mais imposto proporcional do que o rico, é isso? Exatamente, isso é o que tem acontecido no Brasil. Então, a gente tem que divulgar amplamente e trabalhar essa questão do plebiscito popular, que eles já estão trabalhando aí a questão do fim da escala 6x1, da questão que pessoas que recebam até R$ 5.000 não façam imposto de renda, e que os ricos, aqueles que recebem mais de R$ 50.000 por mês, sejam taxados. Isso é importantíssimo para o nosso Brasil, para que a gente consiga caminhar para frente, porque da forma que está, onde os que recebem mais pouco é os que mais pagam imposto, não está dando, não. Muito bom. Sidão, aproveitando que você está aqui e é um representante de um sindicato na área da educação, nós sabemos que o Maranhão tem um dos piores índices de educação do Brasil. Inclusive, na última pesquisa feita pelo IBGE, descobriu-se que apenas 11% dos maranhenses concluíram o ensino superior. Você acredita que a escala 6x1 está diretamente ligada à baixa qualificação do trabalhador, à baixa qualificação do estudante pobre, no caso, tanto no Maranhão, no Nordeste, no Norte? A gente acaba vendo que muitos acabam tendo que sair da escola para trabalhar. Você acredita que essa escala 6x1, essa jornada exaustiva de trabalho, ela tem algum impacto na educação, pensando agora nos estudantes? Olha, eu penso o seguinte: quando a gente fala que a redução da jornada de trabalho permite tempo melhor para descanso, tempo melhor para a família e para estudo, a gente fala isso, né? E isso permite que, com uma escala menor, o trabalhador possa, inclusive aqueles que abandonaram a, a, a escola para ajudar a família, né, a fazer complementação de renda, possam pensar a possibilidade de voltar a estudar sem ter que largar a educação muito cedo. Então, o que tem que ser garantido, né, é exatamente esta possibilidade, né, de se gerar, quando se gera mais empregos, né, para o chefe de família, às vezes não só o chefe, mas a esposa,
Isso vai fazer com que o estudante que tinha que largar cedo, perder o que tem de melhor na sua vida, que é a sua adolescência, para ajudar na complementação de renda, para garantir uma melhor qualidade de vida, possa ter mais tempo de dentro do processo da relação ensino-aprendizagem, mais tempo de escola, né? E o que nós percebemos é que o Brasil ainda tem um grande contingente de analfabeto, tem um grande contingente de evasão, exatamente por esta necessidade, muitas vezes, do jovem ter que largar a escola, né, para poder fazer complementação de renda. Eu fui uma pessoa que estudei à noite, né? Precisava trabalhar, estudava à noite, mas olha, eu chegava tão cansado na escola, né, que muitas vezes eu chegava às vezes tão cansado, chegava às vezes cochilar dentro de sala de aula, do cansaço ser grande, né? Então, o jovem, quando sai mais cedo, com certeza faz com que a educação não funcione da maneira que deve ser, para preparar as crianças, os nossos alunos, para a vida e para o trabalho. Hoje em dia não, ele praticamente já cai no mundo de trabalho sem nenhuma experiência técnica, sem poder ter cursado uma universidade. Quer dizer, existe um projeto por trás disso, né? É uma redução, no meu entendimento. Quando você reduz a jornada, você não só permite ao trabalhador um descanso e a possibilidade de retornar à sala de aula, aqueles que tiveram que abandonar, como, ao gerar mais empregos com a redução, né, vai fazer com que a renda familiar ela possa permitir que o filho da classe trabalhadora possa ter acesso a continuar a completar seus estudos, né, e encontrar um mercado favorável que não seja apenas a precarização, a uberização, como nós assistimos hoje, né, com a contratação de trabalho precária, porque os direitos que nós tínhamos, né, a CLT, que muitos diziam que era atrasada, hoje ela é avançadíssima, porque ela define pisos e liberava tetos. Hoje, o sistema impõe tetos salariais, impõe tetos salariais baixíssimos, baixíssimos, o que obriga, muitas vezes, o trabalhador ter que trabalhar jornada extenuante, ter que sair de casa para trabalhar mais cedo, né? E não poder ter uma educação de qualidade, né? Não ter educação de qualidade, né? Não se investe o capital, ele prefere pegar pequenos nichos e transformar nichos de excelência e manter uma educação meramente utilitarista para atender às demandas que ele tem, né? E para isso tira do currículo uma série de disciplinas que são fundamentais para uma reflexão sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o movimento, sobre a organização social, que é tão perversa para quem trabalha. Então afeta a educação, sim. Reduzir a jornada permite ter propósitos que querem voltar e pode, ao gerar emprego para os que estão chegando com formação, não precisarem largar mais cedo para fazer complementação de renda familiar. O capitalismo é um cassino, né? Onde a banca nunca perde. A banca nunca perde, né? E tem gente que aposta suas fichas no empreendedorismo, né? Mas que leva a outros coração com jornadas de trabalho muito maior do que essa perversa que nós temos hoje. Muito bom, obrigado, Sidão. Aqueles que se colocam contra a escala 6x1 levantam uma série de argumentos contra a redução dessa escala. Um dos argumentos centrais é que seria melhor que nós acabássemos com a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e que permitíssemos que o trabalhador pudesse simplesmente negociar diretamente com o patrão. Eu gostaria de perguntar, senhor Gabriel, você acredita que essa proposta de terminar com a CLT, desonerar isso nesse sentido, né, liberalizar a Constituição do Brasil, seria melhor? O trabalhador teria um salário melhor, condições melhores, se ele pudesse falar diretamente com o patrão e não ter mais um documento, uma CLT ali, no sentido engessando
o que seria um salário ou uma carga? Você acha que seria, nesse ponto, uma saída daqueles que, por fim dessa escala 6x1, nesse sentido? Quando a gente vai tratar dessa questão dos CNPJs e tal aí que vem ocorrendo muito, né, a nível de Brasil, isso aí é só mais uma forma do patrono, do capital tirar direito do trabalhador. Quando você passa a ser CNPJ, MEI, você vai perder ali uma série de direitos que te tem como garantia a CLT, né? Entre elas está aí seguro-desemprego e muitas outras aí que a gente tem que ser muito bem pensado, e eu acho que não deve se existir essa possibilidade desse pensamento de falar de todo mundo virar CNPJ, não ter mais toda essa questão aí, né. Até porque o trabalhador seria que sair ali mais lesado do que já é agora, né. Quando tem essa questão, que hoje em dia o trabalhador ainda é submetido a trabalhos aí exorbitantes. Eu mesmo, o nosso companheiro citou aí o Sidney, que trabalhava e estudava, eu trabalhava, era 11 horas de trabalho, chegava em casa para tomar um banho, nem jantava, ia estudar, voltava, chegava às 11, 12 horas da noite, só dormir e acordar para ir para o trabalho de novo. Então, existe, essa frente de trabalho, e quando a gente vai tratar de CNPJ, seja MEI, é mais uma forma só do capital cortar direito do trabalhador, porque aí é só mais uma forma de estar cortando aqueles direitos que a gente já tem garantido, que foram reduzidos com as contas reformas trabalhistas, né. Então o trabalhador tem que ficar de olho, né, nesse quesito, porque senão, é mais uma vez quem vai sair perdendo é o trabalhador. E lógico, a gente tem que somar nessa luta na questão do plebiscito popular, seja na questão da PEC lá da Erika Hilton, né, que é a 8/25, porque se o trabalhador não for à luta, o patrono pode ter certeza que ele não vai abrir mão de mais lucro, porque as grandes empresas estão aí só para lucrar, elas não querem saber se o trabalhador ficou doente. Imagine só, se você é um MEI ou um CNPJ da vida, se você ficar doente aí, quais as garantias que você vai ter? Tem lá as garantias que você já paga um pouco lá do CNPJ, elas não são equiparáveis com a da CLT não. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, nessa questão desse uso exorbitante de CNPJs ali, só para contratar força de trabalho, porque esse não é o caminho. O caminho é esse que a gente vai traçar a partir de agora aqui no Brasil, que é a luta pelo fim da escala 6x1, que seja sem redução de salário. Isso é um ponto importante, porque existe essa briga quando o trabalhador vai falar ali perto da empresa e o patrão escuta, e o patrão fala que beleza, vai reduzir a carga horária de trabalho, mas a gente também vai reduzir o salário. Isso não deve acontecer. O que tem que acontecer é uma redução de jornada de trabalho, seja ela 5x2 também, a escala, ou a 4x3, né, que é proposta pela PEC. E essas reduções têm que ser sem a redução da jornada, sem a redução salarial, no caso. Até porque a gente tem uma importante pesquisa que sai aí mês a mês, que é a da Diese, né, que coloca o salário mínimo hoje, que é de R$ 1.518, não fica nem perto do salário que um trabalhador teria que ter para sobreviver com sua família, que é um salário de mais de R$ 7.400. Tu acha que hoje reduzir um salário que já é baixo, né? Até porque hoje não dá ali para comer, para pagar aluguel, hoje tem muitas outras coisas, internet, luz, água. Então esse tipo de coisa que afronta e acaba espremendo mais o trabalhador, ou seja, a luta é bem clara, é o fim da escala 6x1 sem redução salarial. Muito bom. Outro argumento que aqueles que são contra o fim da escala 6x1 levantam é que o fim da escala 6x1 acarretaria no aumento do desemprego no Brasil e, consequentemente, também o aumento da inflação, ou seja, o alimento dos preços. Eu gostaria de perguntar para o Sidão, já que ele é do Partido Comunista Brasileiro, e há uma proposta do Partido Comunista Brasileiro para uma redução ainda maior, que seria uma redução para 30 horas semanais, se essa ideia realmente tem algum sentido. Diminuir a escala 6x1 realmente vai trazer mais desemprego e aumento dos preços, consequentemente a inflação?
Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa para boi dormir. Sempre que se tem uma proposta para melhorar as condições de vida, de trabalho e de salário do trabalhador, os patrões, os ricos, a classe dominante, a plutocracia, né, ela sempre coloca uma série de biombos para evitar esse ganho que os trabalhadores às vezes reivindicam. Repare, quando se falava que era para fazer jornada de trabalho de 8 horas, sair de 14, 16 para 8, o argumento era o mesmo. E já se passou um século e meio. Ah, assim as indústrias vão fechar, assim não tem condição de funcionar. Aí veio e não fechou. Ah, os trabalhadores têm direito a férias no ano, né? 30 dias depois de 365 dias trabalhados. Ah, e aí, como é que faz para ocupar essas vagas? Entendeu? A empresa vai diminuir sua capacidade produtiva, vai diminuir seus lucros, aí vai ter que demitir. Né? Quando vem a questão do 13º, é sempre o mesmo argumento. É sempre o mesmo argumento de dizer que não pode dar e não pode fazer. Mas eles gostam de isenção de imposto. O agronegócio quase não paga nada. Né? Uma coisa que a gente esqueceu de falar, quando a gente fala de jornada de trabalho, muitas vezes a gente se esquece de dizer, me veio agora essa lembrança, o tempo que muitas vezes o trabalhador fica no processo de deslocamento da sua residência para o seu local de trabalho. Ninguém trabalha na esquina. Nos grandes centros urbanos, nos grandes conglomerados urbanos, os trabalhadores ficam, às vezes, 4, 5 horas, 6 horas dentro do transporte antes de assumir uma jornada de 44 horas numa escala de 6 por 1. Essa conversa é sempre a mesma. Quer dizer, a produtividade aumenta, né, para eles tudo e para a classe trabalhadora só as migalhas que caem da mesa. Por isso a importância da gente levar essa discussão da redução mostrando essas falácias, porque esses deputados que ficam defendendo que são contra essa lei, na verdade, são gerentes, são deputados gerentes dos interesses do grande capital, do sistema financeiro, né, do agronegócio. É só parar as bancadas que são contra, né, mesmo sabendo, né, que as tecnologias possibilitaram o aumento da produtividade que permitiria a redução da jornada sem redução do salário. Então, o argumento é sempre o mesmo. Quem já sentou numa mesa de negociação aí do regime seletista, como eu já fui antes de ser estatutário como servidor público, eu fui metalúrgico, toda vez que eu sentava na mesa para negociar com a Federação dos Empresários, todo ano eles diziam que não podiam dar, porque eles tinham tido prejuízo. Ora, no sistema capitalista, uma empresa que tem um prejuízo 2 anos seguidos, ela fecha, ela não tem condição de sobreviver. Mas você passava 10 anos negociando e todo ano tinha prejuízo das empresas. Então, é muita conversa associada, porque eles querem, na verdade, um Estado mínimo para a classe trabalhadora, são salários arrochados, né, para manter seu patamar de lucratividade lá em cima, inclusive não pagando impostos. Eu quero ressaltar essa questão do imposto. Todo patrão tem uma mania de dizer que com a minha empresa, eu gero impostos. O que ele nunca diz é que no produto que ele vende, seja no que for, numa caneta que ele produza, aquilo inclui todos os impostos. E quem paga é o consumidor. E ele diz que ele que paga imposto. O trabalhador, esse que ganha mais de 5 mil, um pouco mais, ele paga imposto. E até os que ganham menos de 5 mil também pagam impostos. E não tem para onde fugir, porque é descontado na fonte. Né? Além desse imposto sobre o seu salário, ele ainda paga imposto em cima do que ele consome. Enquanto um patrão, se comprar um jatinho, não paga imposto. Se comprar um jet ski, não paga imposto. Quando quer exportar, quer isenção de imposto para dizer que quer competir lá fora. Quantos bilhões o agronegócio não recebe de incentivo? Quantos bilhões?
né? Mas essas coisas são empurradas por debaixo do tapete, inclusive pela mídia. Por isso a importância do Voz e Resistência, porque vai no contraponto da mídia burguesa. Porque, como dizia o grande jornalista Pulitz, né, um dia uma imprensa cínica, covarde e mercenária vai formar um público tão vil quanto ela mesma. São empresas de notícia que buscam lucratividade. É óbvio que não vão estar do lado dos trabalhadores, né? Vão querer manter, haja visto o que acontece aí, né, nas grandes empresas aí, não vou dizer o nome, da Vênus de Platina, que a maioria dos seus trabalhadores trabalham no regime que a gente chama de pejotização. Todo mundo é CNPJ, não tem mais a carteira assinada. E aí, como é que fica as férias? Como é que fica o 13º? Como é que fica a aposentadoria? Né? Eles só querem para ele. Por isso a classe precisa se organizar, os sindicatos precisam se mobilizar. Não é só para fazer performance na praça, não. É para ir nas suas bases e esclarecer a população trabalhadora, a classe trabalhadora, os filhos dos trabalhadores que estão nas escolas, dessa necessidade do trabalhador ter reduzido, inclusive para uma melhor convivência familiar, para os pais estarem mais presentes e as escolas não se transformarem no depósito de crianças, né, para que os pais possam ser explorados pela rapinagem capitalista. Então, o plebiscito é importante, vamos todo mundo participar do plebiscito, no seu bairro, na sua escola, no seu local de trabalho, né? E vamos fazer grandes mobilizações, criando comitês organizativos dessa luta, não só contra a redução, mas contra, né, pela taxação das grandes fortunas, dos grandes salários, criar comitês nos bairros, criar comitês nas escolas, criar comitê nos locais de trabalho. Só a classe organizada e mobilizada ela vai obter essa vitória, porque nada foi dado de graça. Tudo que nós temos na CLT, que tínhamos e que estão sendo retirados pela reforma trabalhista, foram frutos de conquistas isoladas de categoria que depois se consolidou numa única lei. Então, isso é uma luta que muda a vida. Muito bom, Sidão. Sidão aí traz toda uma cadeia de eventos que ocorreram no Brasil pelos direitos conquistados pela CLT, né? Ele traz aí a questão das férias remuneradas, que também podemos trazer a questão do direito das mulheres quando engravidam, né? Que elas têm a licença maternidade, mostrando que tudo isso foi feito na base da luta dos trabalhadores organizados em seus sindicatos e etc. Então eu gostaria de perguntar ao Gabriel, que inclusive foi candidato a prefeito nas últimas eleições, né? O que a Imperatriz está sendo feito nesse sentido? O que o trabalhador imperatrizense hoje? Hoje o trabalhador imperatrizense quer lutar pelo fim da escala 6x1. O que ele pode fazer aqui na região de Imperatriz? E isso eu não só estendo aqui em Imperatriz, a nível de Maranhão, a nível de Brasil, que é apoiar o VAT, né, ali a PEC da Erika Hilton, que é a 8/25, né, que já trata aí da redução da jornada de trabalho. Também agora tem um plebiscito popular, né, e aí você que está aí nos escutando em casa agora, é você, trabalhador, que tem que vir para a luta, porque o capitalista, o capital, o agronegócio, eles não vão abrir mão de dinheiro para a gente trabalhar menos, não. Então, se não for você ou eu, o pessoal aqui da técnica, que o trabalhador for à luta, essa redução não sai. Então eu convido você para apoiar a PEC, apoiar aí também a questão do VAT e o plebiscito popular, né? Até porque a gente só está continuando na luta que vem aí aqui no Brasil desde o tempo da escravidão em 1888. A gente vai continuar a luta lá dos trabalhadores que morreram lá no 1º de maio de 1886, que ali saiu o 1º de maio a nível mundial, né? A gente está aqui lutando, continuando a luta da galera lá da Revolução Bolchevique lá na Rússia, em 1917. A gente está aqui pela luta aqui no Brasil, aquela luta que aconteceu lá em São Paulo em 1932. Então a gente está continuando a luta e a gente está aqui para escrever a história, a gente tem que ir à luta, a gente tem que ir contra a classe patronal, né, para que a gente consiga essa redução de jornada de trabalho, a gente tem que ir contra o capital para isso, e a gente está aqui para garantir e continuar a luta de todos esses que eu citei aqui, porque o que nos foi roubado durante todo esse tempo, a gente tem tentado recuperar, são direitos e o principal, que é o nosso tempo. Muito bem.
O papo está indo muito bom, poderíamos ficar aqui dias e dias debatendo sobre esse assunto, mas infelizmente o tempo não permite. Então eu gostaria que, começando pelo Gabriel, que você fizesse as suas considerações finais sobre este tema. Então, minhas considerações finais, eu gostaria primeiro aqui de agradecer, né, a equipe da Voz de Resistência pelo convite aí, sempre que quiserem eu vou estar aqui de volta para falar mais aí sobre esse massacre que o capital faz sobre a classe trabalhadora, né. Então eu gostaria também de convidar toda a classe trabalhadora que está nos assistindo a ir à luta com a gente nas ruas, né, seja se inscrevendo lá no plebiscito popular, seja lá na PEC de 8/25 da Erika Hilton, seja no VAT, seja em qualquer forma de luta da redução de jornada de trabalho da escala 6x1, sem redução salarial. Muito bom. Sidão, gostaria também das suas considerações finais. Para mim foi uma honra, uma satisfação participar dessa atividade do Voz e Resistência. Esperamos que o Voz e Resistência possa se ampliar, atingir um território grande desse país, levando sempre a pauta da classe trabalhadora para desvelar, para desmistificar, para tirar o véu das mentiras do capitalismo, desvelar as sutilezas do capital, que está em crise, precisa explorar cada vez mais e faz isso de algumas formas, retirando direitos, né? Retirando direitos. E quando não consegue ganhar a classe trabalhadora, né, para negociar a redução de direitos, eles vão constranger a classe através do fascismo. E, por último, é o que nós estamos assistindo hoje no mundo, são as guerras. O capitalismo não sobrevive sem guerras. E nas guerras morrem os filhos dos trabalhadores, morrem os trabalhadores, morrem aqueles que estão na escala de 6x1, porque não vai ser filho de patrão que vai morrer, não. Quem morre é filho de trabalhador. Então nós temos que lutar por melhores condições de salário, melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Só a luta muda a vida. Eu quero agradecer, Voz e Resistência, estaremos sempre à disposição. Forte abraço à equipe. Então assim se encerra o primeiro programa do canal A Voz de Resistência, um canal que é feito no Maranhão para furar a bolha da grande mídia, porque esses assuntos você não vai ver no grande conglomerado de mídia aqui do Maranhão, que é governado por basicamente 3 famílias poderosas. No canal Voz de Resistência, você verá esses e outros assuntos que impactam diretamente a vida da classe trabalhadora. Desde já agradeço ao Sidão, agradeço ao Gabriel por esse momento com a gente. Convidamos vocês para futuros programas e obrigado a você que está assistindo. Inclusive, convido para você curtir, compartilhar esse documento que nós estamos fazendo aqui nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família, com os trabalhadores, porque a Voz de Resistência tem esse objetivo, né? Ser a voz do trabalhador aqui no estado do Maranhão. Obrigado.